Queridos cinemaníacos, apreciadores do cinema, que estamos novamente com outro Cine Clube, a história do cinema passada limpo. Tudo que aconteceu de transformação na arte cinematográfica, tudo que aconteceu nessa maravilhosa máquina do tempo, tudo que funcionou, que deu valor, que modificou, que valorizou, ou que houve uma criação realmente maravilhosa em função do entretenimento cinematográfico, nós estamos aqui para apresentar para vocês. Mas antes nós queremos falar sobre um filme chamado As Neves do Kilimanjaro. O Kilimanjaro, como todo mundo sabe, é uma montanha na África, na África do Sul. Vocês sabem que a África ela é dividida em duas partes. Um lado é praticamente deserta, cheia de areias, cheia de coisa, onde fica a Líbia, fica o Marrocos, fica o Egito, fica toda uma série de nações desérticas, cheia de sol, cheia de areia, cheia de pedras, enfim, aquele lugar que a gente costumou ver nos filmes. Depois tem a África do Sul. A África do Sul é um lugar que é a selva do Tarzan, que é a selva cheia de florestas, rios, lagos, jacarés, ou crocodilos, como se chama lá, e toda onde fica também a capital, Joanesburgo. Então esse Kilimanjaro, ele fica mais ou menos entre meio a África do Sul e a África do Norte. É uma montanha muito alta e tem um monte nevado. Lá no alto tem um pouco de neve. Então nesse lugar, um homem ele começa a recordar a vida dele. Tudo que aconteceu com ele, desde quando ele era muito jovem, ele veio caminhando pela vida e tudo que aconteceu. Na verdade, dizem os escritores que foi baseado, na verdade, dizem os escritores que foi uma autobiografia do Ernest Hemingway. Ernest Hemingway foi um escritor fabuloso, escreveu Adeus às Armas, enfim, toda uma série de outros romances que inclusive ele escreveu esse As Neves do Kilimanjaro. Ele escreveu também um outro romance que Quando o Sol Também Se Levanta, e acho que se não me engano também é um romance sobre a Guerra Civil Espanhola, agora esqueci o nome. Também não tenho certeza absoluta se é dele, mas eu acredito que é. E o Ernest Hemingway, ele passou a vida dele, desde a juventude até a vivência, até a velhice, ele passou entre Paris, África e Espanha. Ele era apaixonado pela Espanha, apaixonado por Paris e apaixonado pela África. E esse filme, As Neves do Kilimanjaro, ele conta toda a vida dele. É lindíssimo, o filme é maravilhoso. Se vocês começam a assistir, vocês se entregam demais. É assim, um filme feito com a alma e o coração. E o filme ele é estrelado por Gregory Peck. Gregory Peck é daqueles grandes atores que enriqueceu de maneira maravilhosa a arte cinematográfica. E também estrelado por duas mulheres lindíssimas, Ava Gardner e Susan Hayward. Ava Gardner foi a mulher tinha um porte de rainha. Ela era lindíssima, grandona, alta e tinha assim tudo aquele jeitão de rainha. Mas tinha um rosto maravilhoso, um rosto lindíssimo. Foi a paixão do Frank Sinatra. Frank Sinatra a vida inteira casou-se com ela, depois separaram, mas ele se apaixonou e ficou apaixonado por ela o resto, toda a vida que ele viveu, sempre falando o nome dela. Susan Hayward, como todo mundo sabe, foi a atriz que morreu de câncer, pegada no Vale de Utah, quando ela estava filmando Sangue de Bárbaros com o diretor Dick Powell e com John Wayne e Pedro Armendáriz, e todo mundo pegou câncer nessa filmagem. O filme é o filme mais trágico da história do cinema. Então, Susan foi essa mulher que morreu depois, nos anos 70, com câncer pegado pela energia atômica que era irradiada nesse Vale de Utah. E esse Vale do Kilimanjaro é um filme assim, que ele é feito assim, com uma sensibilidade muito grande. Vocês procuram nas locadoras, vocês vão gostar muito. Hoje eu quero falar de uma transformação que aconteceu no cinema nos anos 70. Uma transformação fantástica. Vocês sabem que o cinema, assim como a sociedade, assim como a própria história, ele se transforma a cada 10 anos. Ultimamente parece que ele se transformando até um pouco mais rápido. Às vezes cada 5 anos, cada 4 anos, 3 anos, está havendo uma transformação muito rápida na sociedade, uma transformação muito rápida em todos os setores da vida humana. E o cinema, ele não escapou disso. Os filmes dos anos 50 eram uns,
dos anos 60 era outro, dos anos 70 outro, e dos anos 80 outro. Foi uma transformação que veio caminhando, e cada vez que você começar a pegar filmes, se começar a assistir filmes assim, já vamos dizer, dos anos 20, dos anos 30, dos anos 40, dos anos 50, se tivesse essa chance de conseguir filmes de todas essas eras, você ia perceber a transformação que o cinema veio vivendo durante esse tempo. E em 68, por exemplo, foi feito um faroeste que ele transformou por completo a história do cinema. Não somente a história do faroeste, transformou a história do cinema em si. É um filme chamado Meu Ódio Será Tua Herança, dirigido por Sam Peckinpah, com William Holden e Ben Johnson, Warren Waits, enfim, mais Ernest Borgnine e mais uma série de outros atores, Robert Raya, uma série de outros autores maravilhosos. Esse filme ele provocou uma transformação radical dentro da história do faroeste e depois ele criou um novo conceito cinematográfico. Então foi uma transformação já começada no final dos anos 60, dos anos 70. Em 70 ou 71, aconteceu outra transformação fantástica. Francis Ford Coppola é um daqueles jovens cineastas cheios de sonhos. Todo jovem cheio de sonhos na cabeça. Coisa maravilhosa do jovem é isso, cheio de sonhos na cabeça. E ele já tinha feito alguns filmes, ele era do grupo, havia alguns jovens que pertenciam ao mesmo grupo. Dois dos jovens que pertenciam ao mesmo grupo eram Francis Ford Coppola e George Lucas. E mais alguns que participaram da mesma universidade, participaram do mesmo grupo na escola de cinema e tiveram a sua juventude junto, cada um discutindo os seus próprios desejos, discutindo os seus sonhos e as suas realizações. Já tinham feito alguns filmes, mas em 70 ele leu o romance do Mario Puzo. Mario Puzo é um escritor de origem italiana. E ele descrevia uma saga fantástica de uma família que criou crime organizado dentro dos Estados Unidos. Na verdade, nesse romance, começa por volta de 45, 46. E Francis Ford Coppola, ele imaginou de filmar esse romance. E junto com o Mario Puzo fizeram o argumento. Sentados os dois juntos, foram escrevendo como se desenvolvia a história. Depois eles foram, precisava alguém patrocinar esse filme. Foram atrás da Paramount. A Paramount, como todo mundo sabe, é um dos mais fabulosos estúdios de Hollywood. Já Paramount vem desde os anos 30, dos anos 20. Já nos anos 20 foi montada a Paramount. E depois veio caminhando. E a Paramount olhou o roteiro, gostou demais, achou interessantíssimo e falou assim, muito bem, vamos filmar, agora vamos descobrir os atores que vão participar disso. Atores e atrizes que vão ser a encarnação viva dessa história na tela. E foram escolhendo muitos jovens, inclusive até alguns atores e atrizes desconhecidos. E o único ator que realmente era um pouco mais conhecido, que era famoso, já uma espécie de glória do cinema, o único ator que era considerado um dos maiores atores de todos os tempos, e foi apontado, foi Marlon Brando. Francis Ford Coppola se sentiu entusiasmado, porque ele já, quando jovem, muito jovem, ele já assistia os filmes do Marlon Brando, tinha assistido O Selvagem, tinha assistido Viva Zapata, tinha assistido um bonde chamado Desejo, tinha assistido vários outros filmes, o Sindicato Ladrões, filme que o Marlon Brando tinha ganhado o Oscar. E Marlon Brando, dentro de toda essa caminhada histórica, ele estava colocado como um dos maiores atores de todos os tempos. Só que por volta de 70, Marlon Brando já meio velhoscão, acho que já tinha passado os 40 anos, talvez beirando 50, estava um pouquinho em fim de carreira. Não sei também se seria assim um fim de carreira, mas estava um pouco esquecido. E Marlon Brando, toda a vida, ele foi um ator muito problemático. Ele dava muito dor de cabeça no estúdio, chegava atrasado, às vezes não vinha, às vezes dava uma sapituca nele lá, dava um piripaque, ele saía no meio das filmagens, ia embora, voltava daqui 2, 3 dias. Então ele tinha criado uma série de problemas, né, durante todo esse tempo no cinema. Mas como ele era um ator que arrastava muita gente para a bilheteria, os diretores e os produtores aguentavam todo aquele piripaque dele. Daí a Paramount recusou o Marlon Brando, falou, não, nós não queremos o Marlon Brando. Porque ele é um ator muito problemático, muito cheio de querer, muito cheio de milongas, e esse tipo não serve para nós. E o Ford Coppola,
ele ficou assim meio no ar também, porque ele achava que o Marlon Brando ia ser o ator ideal. Daí ele pensou, como é que eu faço para fazer o Marlon Brando fazer um teste? Porque os atores novos concordam em fazer teste. Aqueles atores já, atores antigos, atores velhos, atores que já têm uma carreira profissional muito longa, eles não gostam muito de fazer teste. Acho que eles não são necessários de fazer teste. Mas daí, por incrível que pareça, o Francis Ford Coppola propôs para o Marlon Brando e ele topou de fazer o teste. Então ele fez o teste. Olha, o Francis Ford Coppola disse que depois que ele viu ele fazendo o teste, que ele se mostrou, achou que nenhum outro artista, nenhum outro ator poderia fazer o papel do poderoso chefão. Nenhum outro, somente o Marlon Brando. Ele seria o único que seria capaz de fazer. E depois, muitos anos depois, já agora uns 20 anos depois, o Francis Ford Coppola declarou que sem o Marlon Brando, o filme seria outro. Não seria não seria a mesma coisa. E talvez, se não tivesse tido o Marlon Brando no papel do poderoso chefão, o filme já teria sido esquecido há muito tempo. Porque realmente o Marlon Brando, ele deu aquela vida, deu aquela alma, deu tudo aquilo que o filme precisava para esse personagem fantástico criado por Mário Puzo. Marlon Brando, na verdade, ele se tornou o elemento que criou toda a estrutura do filme. E o Poderoso Chefão é um dos filmes mais fantásticos, mais maravilhosos, mais perfeitos feitos até hoje na história do cinema. Na verdade, nenhuma obra-prima planejada. Um diretor não diz assim, agora vamos fazer uma obra-prima. Não diz isso porque ele sabe que a obra-prima ela não nasce assim de um planejamento. Nasce assim por uma série de situações que acontecem durante a filmagem. O filme se torna perfeito, tudo dá certo, os atores são maravilhosos, a história muito boa, então tudo se encaixa e quando vê o filme se transformou numa obra-prima. E o Francis Ford Coppola, ele fez um filme também, como diz, tentando manter a carreira dele e lutando. Hoje nós temos uma das sagas mais fabulosas, mais gigantescas, mais espetaculares, mais, assim, precisa ser criado um novo sinônimo, criar uma nova palavra para descrever o que é os 3 filmes do Poderoso Chefão. É a única vez na história do cinema, em 110 anos de filmes, que você pega 3 filmes, se tirar os começos e o meio, emendar os 3, dá a impressão que é um filme só. Houve assim uma conexão perfeita entre as 3 produções. Desde o começo da história até o final da história, é um filme fantástico, maravilhoso. Ele descreve como é que surgiu o crime organizado nos Estados Unidos, desde 1910 até por volta de 85, 86. Então há uma descrição perfeita de como se construiu e como se montou o crime organizado através de todo esse tempo dentro dos Estados Unidos. O filme é uma obra-prima. As 3 séries são assim um documento histórico fora do comum. E o Mário Puzo, ele se baseou em fatos reais. Ele não criou nada assim como se fosse mentira. Tudo foi baseado em fatos reais e ele fez um documento maravilhoso, fantástico, fora do comum, de como se criou o crime organizado nos Estados Unidos desde 1910 até por volta de 85. E logo depois permaneceu. Hoje o Marlon Brando morreu, o Mário Puzo morreu, mas ele sente aquele orgulho de ter feito um filme que realmente valorizou, que realmente construiu a arte cinematográfica, um filme que transformou todo o conceito de cinema que havia até aquela época. Hoje nós temos, assim, dentro da arte cinematográfica, um filme que transformou toda a história do cinema, que é o Poderoso Chefão. E olha, a interpretação do Marlon Brando é algo fantástico. Você simplesmente esquece que ele é aquele Marlon Brando que fazia as mulheres chorar dentro do cinema de alegria quando viam ele. Ele se tornou um velho, com a boca murcha. E ele tem uma interpretação tão perfeita, mas tão perfeita, que nenhum outro ator, em hipótese alguma, conseguiria fazer o que ele fez. E é esse momento que nós queremos mostrar para vocês agora, do filme Poderoso Chefão, da Paramount, dirigido por Francis Ford Coppola, escrito por Mário Puzo e Coppola, e com Marlon Brando, Robert Duvall, Talia Shire, e um ator fantástico que ele atravessa os 3 filmes de maneira fantástica. Ele vai envelhecendo aos poucos, à frente dos seus olhos, vendo o filme, ele vai envelhecendo, que é o Al Pacino. Nosso Al Pacino, ele criou uma interpretação tão fantástica nesse filme, nunca mais ele conseguiu repetir.
mas o Al Pacino, nesse momento, nós vamos apresentar somente uma cena do Marlon Brando, para vocês verem como era fantástico o Marlon Brando. Agora com vocês, uma cena então do Poderoso Chefão 1. Well, my friend, are you ready to do me the service? Yes. What do you want me to do? I want you to use all your powers and all your skills. I don't want his mother to see him this way. Look how they massacred my boy. Vocês viram? Precisava mais. Esse foi o filme que imortalizou o Marlon Brando. Lógico que quem vê o Marlon Brando nessa situação, interpretando esse poderoso chefão, o Vito Corleone, pois ele naquele filme, o Selvagem, assim, com seus 20 e poucos anos, montava uma motocicleta, aquele ar juvenil, aquela coisa, aquele modelo maravilhoso de jovem, percebe que realmente ele cresceu demais dentro da capacidade de interpretação. Esse Robert Duval, que vocês viram ali, que ele pediu para telefonar, faz o papel de filho adotivo do Poderoso Corleone, ele cresceu de maneira tão fantástica no filme, que ele tem uma interpretação perfeita. Ele foi a oportunidade da vida dele, foi o filme da vida dele. Depois ele cresceu, até hoje ele está por cima de maneira fantástica. O Al Pacino, eu ainda voltarei aqui, o Poderoso Chefão, mostrando o Al Pacino para vocês. Agora eu quero agradecer de maneira maravilhosa toda essa atenção que eu tenho recebido do pessoal.